Fala, meus tungstênios, tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando aí o primeiro vídeo da nossa série, junto com o canal Verdade. Uma coisa importante quando a gente começa é falar sobre o nome. A gente vai começar falando sobre alguns nomes da química, alguns nomes importantes, alguns nomes curiosos, famosos, que muitas vezes a gente trabalha no dia a dia e a gente acaba não sabendo o que significa. Então a gente vai discutir um pouco desses nomes hoje no nosso primeiro episódio dessa série. A gente sabe que a educação é um problema sério no nosso país e no mundo. Mesmo quando ela funciona, ela acaba ainda tendo alguns problemas, porque ela funciona atendendo a alguns interesses e o interesse de quem comanda, na nossa sociedade. A gente sabe que uma das coisas que não faz muito sentido na educação é a gente ter 5 ou 6 aulas de língua portuguesa por semana, desde o ensino fundamental até o ensino médio, aí 7 anos, para no final a gente chegar sem saber o que é um adjunto adnominal, um palíndromo e outras coisas que a gente ouve falar na escola, mas acaba não aprendendo. E tudo isso porque a gente tem uma educação da língua portuguesa totalmente desconectada da realidade, desconectada dos outros assuntos e das outras disciplinas. Por exemplo, o uso do porquê ou porquê. A gente muitas vezes não sabe quando usar cada um deles, embora no cotidiano a gente trabalhe com essa expressão o tempo todo. E a gente sabe que, na verdade, a gente tem uma forma de educação de tornar mais acessível o que a gente chama de aprendizagem significativa. O próprio Paulo Freire mostrou que é muito fácil você alfabetizar e você trazer esse aprendizado para as pessoas se você trouxer para a realidade dele. Mas por que gastar tanto tempo num canal que se propõe a falar de ciências falando sobre a língua portuguesa? É que a ciência depende muito do domínio da língua materna, inclusive do domínio de outras línguas estrangeiras que são bastante importantes para a gente entender os significados. E isso é tão importante que nesse livro aqui, que se chama Tratado Elementar de Química, escrito pelo Lavoisier, ele vai citar no discurso preliminar desse livro um texto do Abad Condillac, que ele fala sobre a importância da língua. Eu vou falar literalmente o que está escrito no livro para a gente entender essa citação melhor. E aí o Lavoisier, citando Condillac, ele diz o seguinte: a gente não vai discutir exatamente o que é raciocinar aqui, mas é importante entender essa valorização que o Lavoisier dá para a linguagem, principalmente porque o Lavoisier foi o responsável de dar uma nova linguagem para a química. Então o Lavoisier vai dizer o seguinte: a impossibilidade de isolar a nomenclatura da ciência e a ciência da nomenclatura deve-se ao fato de toda ciência física ser construída com base em 3 fatores: a sequência dos fatos que a constituem, as ideias que os recordam e as palavras que os exprimem. As palavras devem fazer nascer a ideia, e a ideia deve invocar o fato, sendo deste modo 3 etapas de um mesmo processo. E como são as palavras que conservam as ideias e as transmitem, não se pode aperfeiçoar a linguagem sem aperfeiçoar a ciência, nem a ciência sem aperfeiçoar a linguagem. É que por mais certos que sejam os fatos e mais exatas as ideias que os fizeram nascer, eles transmitirão apenas impressões falsas se não tivermos expressões exatas para os designar. Essa passagem é muito rica para entender o que levou Lavoisier a reorganizar toda a nomenclatura da química. Esse texto é essencial e fundamental para a química, mas provavelmente vocês não tiveram acesso, porque infelizmente esse material foi traduzido e editado pela primeira vez somente em 2006, quase 120 anos depois da publicação pelo Lavoisier. Eu deixei o link para vocês, que vocês podem acessar, com um livro que foi publicado em Portugal, comentando inclusive esse discurso preliminar com texto de outros professores e pesquisadores falando um pouco sobre a importância dele. E nas minhas aulas eu sempre costumo perguntar para os alunos se eles se lembram das aulas de latim e grego que eles tiveram. E aí fica a pergunta: vocês se lembram? Provavelmente não, porque infelizmente a gente não tem em nenhum momento esse contato com as aulas de latim e grego, que seriam tão importantes para a gente entender
algumas palavras e alguns termos que a gente usa no dia a dia das ciências. Para a biologia é essencial entender o latim. Vocês já viram que os nomes muitas vezes das famílias, das espécies são todos em latim e a população acaba dando um nome comum para os animais ou para as plantas. Já para a física e para a química costuma ser mais importante o grego. Tem vários nomes que são originários de expressões gregas, né? O próprio átomo, que a gente vai falar um pouco mais, ele vem, né, do a, que significa não, e o tomo, que significa divisão, ou seja, indivisível. E o grego e o latim são tão importantes também e são utilizados como base porque são consideradas línguas mortas, né? Aquelas línguas que não são mais faladas por nenhuma população, então elas não sofrem alterações. Diferente quando a gente usa, por exemplo, português, inglês ou algumas línguas vivas que ainda são faladas, que elas trocam de sentido constantemente, né? Por exemplo, eu, quando era jovem, zica para mim significava algo muito ruim. E um dia, alguns alunos vieram falar que eu era o professor Zica. Eu estava ficando triste lá e que eu fui entender que zica hoje significa alguma coisa boa, alguém que é muito habilidoso. Mas chegou a hora da gente começar a falar então dos nomes. Pode falar dos elementos que a gente pode dizer assim, os gênios, né? Então você pode lembrar aí, a gente tem o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Esses três elementos têm gênio por quê? Porque o gênio vem do grego, que significa formador ou produtor. A gente lembra, por exemplo, o gênio da lâmpada, que ele produz, ele realiza um desejo. No caso dos elementos químicos, eles estavam ligados a algumas propriedades. O hidrogênio, ele estava associado sempre à água, ele foi descoberto nessa relação do estudo da molécula da água. A água vem do grego hidro, e gênio formador. Então o hidrogênio era entendido como elemento que formava água, por isso ficou formador de água, hidrogênio. No caso do oxigênio, ele foi descoberto, entre outros cientistas, pelo próprio Lavoisier, e ele estava associado para o Lavoisier com os ácidos, que no grego é oxi, então ficou oxigênio, ou seja, formador de ácidos. Embora a gente saiba que hoje não é justamente essa a principal característica do oxigênio. E no caso do nitrogênio, né, que também era conhecido como azoto, por causa de uma outra expressão grega que significava não vivo, não reagente, ou seja, era um gás praticamente inerte. O nitrogênio era chamado de azoto, na época do Lavoisier o nome foi mudado, né, alterado para nitrogênio, que é o que a gente usa até hoje, por causa de uma característica de ele estar ligado ao salitre. Então nitro vem do grego, né, que significaria salitre. E aí a gente pode falar também de dois grupos de elementos, né? Vamos ver se vocês se lembram aí. A gente tem os halogênios e os calcogênios. Os halogênios são aquela penúltima família da tabela periódica, né, que a gente chama de 7A ou família 17. Se acreditava que esses elementos, né, flúor, cloro, bromo, entre outros, eles estavam associados a sais. Por isso o nome halogênios, né, gênios de formador e halo de sais. E a família dos calcogênios, que é a família 6A ou família 16, que está lá presente oxigênio, enxofre, entre outros, esses elementos foram descobertos junto ao cobre, por exemplo, sulfato de cobre, que tem aí o enxofre e o oxigênio. E acabou ficando com esse nome. Calco significaria isso. Minérios, entre eles o cobre e tal, então acabou ficando esse nome para esse grupo. A gente sabe que hoje essas propriedades não são da mesma forma como era na época que eles foram nomeados, mas os nomes ficam até para facilitar, para não ter tanta alteração e confusão para quem está estudando.